Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Fred Fernandes, professor Fundaci e consultor de empresas do canal Engativai, e eu teria a honra de conduzir o evento dessa noite. Sejam todos bem-vindos à quarta edição da Live Case Fundaci. Esse evento é produzido pelo MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundaci USP e vai funcionar da seguinte forma. Daqui a pouco eu vou entrevistar um empreendedor de sucesso. Ele vai contar um pouquinho de sua história de empreendedorismo e vai abordar desafios reais de gestão que tem enfrentado ao longo de sua carreira. O problema a ser analisado hoje é investir para crescer, fatores a considerar na realização de investimentos para a expansão da empresa. Já estamos dando de lambuja o problema aqui no começo, que a gente vai falar bastante disso. Então, os alunos do MBA de Gestão Estratégica poderão mandar suas perguntas aqui no chat do YouTube para ajudá-los a entender melhor o problema abordado. Em seguida, os alunos apresentarão um estudo de caso, analisando as causas raiz do problema, que a gente vai tratar hoje, e propondo soluções para esse problema. Os melhores trabalhos serão encaminhados ao empreendedor. E, sem mais delongas, vamos à apresentação do nosso entrevistado. Ele é Fernando Ziotti, fundador e CEO da Super Escadas. A história de empreendedorismo do Fernando começou lá nos idos de 1979. Ele já trabalhou em diversas funções, ele vai contar para a gente o que ele passou, toda a experiência, um pouquinho, né, da experiência dele, e ele vai contar também a história de como ele conseguiu transformar uma pequena loja de bairro, que ele assumiu que estava em dificuldades, numa das 10 maiores do país no segmento de escadas. A história é muito legal, fiquem antenados aí, participem. Bem-vindo, Fernando Ziotti. Boa noite, Fred. Boa noite a todos aí que vão acompanhar a nossa conversa aqui. Estamos à disposição. Legal, maravilha, cara. A gente já tem o pessoal chegando aqui. Professora Sônia, boa noite. A professora Sônia prestigiando a gente aqui. Marcelo Mattioli, boa noite. Seja bem-vindo também. Bom, então vamos lá, Ziotti, sem perder tempo. Conta pra gente aí como é que foi o começo da tua história como empreendedor. Como é que você se tornou empreendedor? Muito bem. Primeiramente, eu queria mandar um grande abraço para a professora Sônia, a quem eu tenho uma grande admiração, uma pessoa que está sempre me colocando aí para conversar com vocês, acredita na minha história, e eu fico muito lisonjeado com isso. Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, em 1974, 14 anos, numa editora uma distribuidora de livros, de uma editora de livros didáticos, a IBEP, o IBEP, né? E como auxiliar lá de carregamento, descarregamento lá de caminhões, e depois de um certo tempo fui trabalhar numa loja de tintas, onde eu tive a oportunidade de ficar um bom tempo no escritório. Depois eu passei para serviços gerais, dentro da loja, como limpeza, entrega de produtos de bicicleta, carregamento, descarregamento de caminhões, e etc. e tal, e pude depois também ficar um bom tempo no balcão, aprendendo o relacionamento com os clientes. Tive pessoas do meu lado ali que me ensinaram muito. E depois disso, eu estava chegando numa idade em que eu queria estudar, queria fazer odonto, era uma paixão muito grande que eu tinha. E eu tinha feito um pezinho de meia e abdiquei da loja, né? Pedi demissão e fui fazer aí um intensivo, porque não dava para você prestar vestibular trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Naquele ínterim, eu cheguei a dar aula no Mobral, porque era uma maneira de ajudar no meu orçamento, consegui uma sala para dar aula no Mobral, numa igreja da Vila Virgínia. E aí foi por um certo tempo, só que assim, o tempo que eu perdi sem estudar fez com que eu não me tornasse competitivo para conseguir uma vaga numa faculdade, né? E daí eu comecei a querer tomar um rumo na vida, porque, enfim, era um sonho que eu senti que eu não ia realizar. E um belo dia ofereceram para esse meu ex-patrão da loja de tintas que eu trabalhei, uma loja aqui no bairro, que estava em situação insolvente, ele devia mais do que tinha, enfim. E ele ofereceu a loja para essa pessoa, e essa pessoa falou, não, peraí, para mim não interessa. Ele era dono de uma das maiores lojas aí do interior paulista.
Mas o Fernando toca isso com o pé nas costas, porque ele conhece isso e aquilo. Ele veio na nossa família, conversou conosco lá, e foi onde eu assumi. Não tivemos gasto nenhum com isso, porque nós pegamos a loja com dívida e ainda tivemos o incentivo das tintas Coral, que colocou mercadoria na loja para que a gente pudesse dar continuidade no trabalho, prorrogou todos os títulos que estavam em aberto, e nós começamos a trabalhar firme, eu sozinho, fiquei trabalhando vários meses sozinho, e 8 meses depois nós montamos uma filial, né? Essa loja primeira chamava-se Paraíso das Tintas, e essa filial nós chamamos de Super Tintas. Eu fui para lá, porque eu estava desbravando, deixei o meu irmão nessa loja da Paraíso e segui, né, desbravando essa outra filial. E daí, essa loja de tintas, com todos os problemas que esse mercado tem, me trouxeram muita insatisfação, e eu sentia que não tinha como crescer. E ficamos batendo nessa tecla de uma maneira, às vezes, até desnecessária, se a gente tivesse uma base um pouquinho mais sólida de conhecimento para poder mudar, mas não foi o que ocorreu. Isso se desenrolou até 93, quando nós mudamos por um endereço pior do que eu estava, quer dizer, a coisa ficou mais feia ainda. E a partir daí, 95, até o ano 2000 alguma coisa, nós continuamos na mesma toada, com as tintas, só que nesse momento eu já tinha algum conhecimento e alguns fornecedores de escadas além daquelas que eu já vendia. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que o cliente era diferente, né? O cliente da escada era diferente, o cliente de tintas. E fui pensando, querendo me livrar dessa situação de não desenvolver, até o momento que eu comecei a criar coragem e transformar a loja aos poucos. Cometi um erro gravíssimo, né? Eu troquei o nome da loja de Super Tintas para Super Tintas e Escadas. Aí eu não fiquei nem bom numa coisa, nem bom na outra. Mas eu fui ver isso só depois. Mas, enfim, foi um erro que eu cometi. Entendo que eu não sabia realmente o que estava fazendo. Mas depois eu abdiquei das tintas, transformei o nome da loja de novo, foi para Super Escadas, e hoje nós temos uma penetração já até agora em mais de 980 cidades espalhadas pelo Brasil. Isso depois de eu ter procurado, tentado abrir portas que até então eu não sabia nem onde estavam. Mas aí eu pesquisei, bati em porta, fui para São Paulo, estudei algumas coisas e consegui, com a proteção de algumas pessoas que passaram pela minha vida e a quem eu tenho eterno agradecimento, uma proteção para que eu pudesse desenvolver isso. Então, assim, a história basicamente é essa. No meio de tudo isso aí é uma história que, como eu disse, se desenrola há 42 anos, quer dizer, muita coisa aconteceu, e enfim, eu assim, aprendi coisas que aplicaria sem a menor dúvida se eu tivesse que começar de novo, né? Nunca consegui abrir um caderno para estudar, olha, a equação é essa, faz essa conta que dá certo. Não conheço isso. Eu conheço o sentir, que é sentar ali atrás, pensar, olhar a loja pelo lado de fora, visualizar a expectativa do cliente, e aí, é isso. Ziotti, você falou 42 anos, né, de estrada, então você pegou uma época aí que talvez muita gente que esteja assistindo a gente aí não tenha ouvido falar, né, que era um negócio que chamava-se inflação. Se bem que agora estão começando a ouvir falar de novo, Deus me livre. Mas conta pra gente como é que foi você pegar uma loja em dificuldades num período de inflação galopante, que as coisas assim aumentavam diariamente. Eu lembro que eu era pequeno, mas eu me recordo que a gente falava, a gente ia no supermercado, tinha as maquininhas de remarcar, né? As pessoas colocavam um preço em cima do outro, era uma loucura aquilo, né? Como é que era isso, né? A inflação e essa loucura de você lidar com isso numa empresa em dificuldade?
Olha bem, bacana a sua pergunta. A loja funcionava de segunda a sábado. Aos sábados nós trabalhávamos até o meio-dia. Naquela época não existia home center, ok? Os pedidos de reposição só podiam ser feitos até a sexta-feira. Então chegava na sexta-feira, você tinha que comprar aquilo que era suficiente para abastecer a sua loja, porque se você colocasse mais do que aquilo, na mercadoria talvez você ganhasse menos do que dava o overnight com dinheiro parado no banco. Naquela época, tinha gente que vivia do juro do dinheiro, então o dinheiro corria muito pouco. Desculpe interromper, só explicar, né? Porque o pessoal é novo, talvez não lembre do overnight. O que era o overnight? Overnight era uma aplicação que tinha uma liquidez a cada 24 horas. Então, todo o dinheiro que tinha nessa aplicação dormia de um jeito, acordava em outro e estava disponível. Você podia usar o dinheiro a hora que você quisesse. E você deixava o dinheiro parado, ele sofria o aumento dessa correção monetária, na verdade, né, Júlia? Correção monetária de um dia para o outro. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, juro sobre juro. Então, quando chegava, por exemplo, a 10 mil reais, hipoteticamente, quando chegava no final do mês, você tinha 12. Só que tudo estava valendo 12 também. Então, quer dizer, era um ganho meio fictício. Então, o dinheiro não circulava. Todo mundo comprava também o suficiente. Então, a gente comprava o suficiente. Mas o interessante é que a gente comprava às sextas-feiras e rezava para não entrar ninguém na tua loja no sábado. Porque você não sabia quanto ia custar, então você não podia sair botando um preço especulativo e criar uma impressão negativa para o teu cliente, sabe? Existiam outras lojas abertas naquele momento. Então, a gente comprava na sexta, recebia na segunda, só que rezava para não vender no sábado, porque a gente usava o preço novo como base de cálculo para você fazer sua tabela de preços, e isso criava um distanciamento da receita da venda dessa mercadoria grande em relação ao valor do duplicata. Então, você tinha a sensação de que você não tinha dificuldades financeiras, porque o duplicata de 1.000 para 30 dias, você vendia 70% da mercadoria, 60% e pagava a duplicata. Não precisava vender tudo, sabe? Então, e a margem era muito pequena, quer dizer, era tudo na correção monetária. Então, na época da inflação, a loja estava sempre muito bem montada, porque a gente muito bem surtida, muito bem estocada, porque a gente entendia que aquilo valorizava, mas era uma coisa que fugia do controle da gente. Era tudo muito imaginário, fictício. Então, era assim que a gente lidava com isso. Todos lidavam com isso assim, né? Você pegou uma empresa em dificuldades, né? E, claro, você deve ter apanhado um pouco como gestor para conseguir levantá-la, erguê-la. O que você acha que você fez diferente da administração anterior? O que mudou com a tua gestão? Na verdade, eu lidei com a empresa como se lida com a historinha da vaca. Você tem a vaquinha lá, você tem que tomar o leite. Então, você tinha que saber o que era leite e o que era a picanha. A picanha, não. O leite. Então, você tinha que vender, você tinha que fazer a reposição, você tinha que pagar todo o custo operacional e você só podia tomar o leite. Então, as sobrinhas, eu tinha noção exatamente do que eram. Então, se eu tinha dinheiro para comprar um botão para colocar na camisa, eu comprava o botão e deixava a linha para o mês seguinte, ou para o exercício seguinte. Tudo tinha informação. Então, assim, acho que o grande trunfo era que eu tinha informação de tudo. Uma receita, despesa de um cabelésimo. Então, eu era chato, sempre fui chato nisso. Então, isso me dava... eu não ficava na imaginação, eu sabia, eu posso comprar mais isso, hoje eu vou poder comprar um par de tênis, vai dar para comer um sanduíche ali. E aí, o que aconteceu? Essa loja, quando ela ficou insolvente, ela tinha perdido o crédito com os fornecedores, eles ficaram um pouco descaracterizados, mas logo que nós assumimos, as pessoas que já conheciam a gente, e com esse aval da Coral de colocar
a deixar a gente colocar a loja em dia. Então, quer dizer, eu resolvi problemas para o pessoal da região que a loja não estava resolvendo. Então, ela se reconfigurou, ela simplesmente ela renasceu. E aí o fluxo aumentou e foi muito bom, porque, enfim, eu tinha toda a noção do que comprar e como vender. E conhecimento técnico do produto e também, assim, muita noção de decoração, de combinação. Então, isso era uma coisa que prendia um pouquinho o pessoal na gente, né? E a gente tinha concorrentes enormes. Então, na hora do cara comprar lá 50 latas de massa para poder começar uma pintura, eu nem tinha, não tinha. Então, eu servia do quê? Eu servia daquele cara que vendeu aquelas 2 latinhas que faltou, mais o galãozinho de não sei o quê, e passava, e aí o pessoal foi acreditando na gente, e, de repente, graças a Deus, com toda essa paciência que a gente tinha lá, a gente conseguiu botar a loja para andar de novo. Ela andou. Nós não gastamos um centavo para isso. Não gastamos um centavo, nós assumimos dívida, só que nós fizemos girar. E esse fato da inflação, se trabalhar com a cabeça certa nisso, dava subsídios. A própria correção monetária te dava lastro. Você não podia comer a picanha, você tinha que tomar o leite. É o fruto da vaca. Picanha não é fruto da vaca. Então, foi esse o método que eu usei, e o método que eu uso até hoje, sabe? Para falar a verdade, eu uso isso. Porque, enfim, é uma conta simples. Não precisa de complexidade. Raiz quadrada de pi, não. É mais e menos. E na hora de vender, vezes. Né? Foi isso. Legal. Bom, Carla Herrera chegou aqui. Boa noite, Carla. Ziotti, a gente estava comentando antes, né, essa questão, você estava falando comigo antes da gente entrar no ar. Você sempre foi muito seguro com relação a tomar empréstimo, a financiar. Como é que é essa relação tua com o capital de terceiro? Na verdade, eu não tenho relação com capital de terceiro. Nunca tive. Sempre foi feito com as minhas economias. Então, se elas eram pequenas, eu fazia o investimento pequeno, e onde eu alcançava. Até porque, no momento em que você sonhava em fazer algo maior, as dificuldades eram grandes, você tomar empréstimo, primeiro que a gente era muito pequenininho, segundo, o juro disso era absurdo. Então, assim, você acaba tomando uma espécie de repúdio. Você não lança a mão dessa ferramenta, ela existe. E eu tive exemplos na época muito grandes de pessoas que lançaram mão disso, mas por uma questão ambiciosa e que, na verdade, acabaram devendo mais do que o que tinha, porque virava uma bola de neve. Você tinha que liquidar. Não existia carência. Você vai fazer um empréstimo hoje no BNDES, ele te dá uma carência de não sei quantos meses. Claro que não tinha carência. Então, você já tinha que ter o dinheiro da primeira prestação na mão. Então, era um estreitamento muito grande. Então, eu não usei isso nunca. Eu nunca troquei um título no banco. Eu sempre banquei o prazo que eu dei. Eu não... Hoje, naquela época não existia cartão de crédito, mas hoje eu não faço adiantamentos no cartão de crédito. Eu banco tudo. Enfim, eu sou investidor, eu não sou tomador. Então, o dinheiro que fica lá na conta é aplicado, tem lá alguma coisa em renda fixa, que não são aplicações suficientes para te dar nada, mas para proteger, é renda fixa, é uma outra coisinha qualquer lá, uma conta remunerada, nada, porque eu assim, nesses dias de hoje, depois dessa política aí do Guedes de desvalorizar o real perante o dólar, aquele estoque que eu tinha, que era 1,5 vez que eu vendia por mês, virou 5 vezes. Eu joguei tudo em estoque. Então, hoje, por exemplo, na loja, eu tenho perto de 2.000 peças por conta dessa política do Guedes. Então, eu nunca lancei mão. Então, minha resposta é justo, é certo, é bom, não sei. O que eu sei é que se eu tivesse que montar uma empresa hoje e eu tivesse que levantar um capital para iniciar, o estudo que eu faria é de quanto custa essa empresa montada. É 50 mil, eu tenho que ter 100 na mão.
Não adianta você levantar os 50, porque a dor de cabeça que te dá com as coisas que aparecem sem que você antecipe, perceba que vai acontecer, não vão te deixar em paz para você raciocinar no caminho que você tem que dar naquilo, na tranquilidade, no time que você tem que ter. Porque ninguém nasce voando. Sabe? Você tem que criar as penas primeiro, você tem que criar força nas asas, para você começar a dar os seus primeiros saltos. E esse ínterim, que é o que faz muita empresa fechar no começo, é aquela história do pessoal fala, bom, eu tenho um CNPJ, eu sou o dono, está lá no contrato social, bom, vou comprar um barco, tem uma loja, todo mundo tem loja, tem um barco. Perdeu. Então, perdeu. Então, a conta não é essa. A conta é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então, por isso que eu acho que nunca me ocorreu fazer qualquer coisa com recursos que eu não tinha. Aquilo que eu precisava. Teve uma vez que eu precisei trocar a fachada da loja. Estava horrível. E aquilo custava um dinheiro um pouco complicado. Aquilo em mercadoria me ajudaria muito. E a mercadoria vai dar retorno. A fachada, legal, está lá tudo, é uma apresentação, você precisa, mas é dinheiro que vai ficar morto ali em cima. E eu fui negociar um prazo para eu pagar o mais elástico que eles tinham. Então, quer dizer, eu me encaixei, consegui. Então, eu não tenho essa experiência. Vamos levantar um dinheiro que a gente vai fazer. Não tem. Outra coisa que eu penso é o seguinte, eu fiz uma transformação na minha loja sem copiar ninguém. Então, assim, eu não tinha parâmetro. Eu vou precisar de tanto para fazer tal coisa. Beleza, você vai comprar a escala de 30 empresas aí. Bom, primeiro não existe assim 30 empresas. Mas eu vou comprar da meia dúzia que existe aí. Tá, e aí? Eu vou botar onde? Eu vou vender a quanto? Quem vai comprar? Não tinha o estudo. Então, não havendo o estudo, você não consegue também estabelecer o que você vai pegar, o que você vai fazer. É isso que eu quero entrar, é esse assunto que eu quero entrar agora. Só um detalhe, a sua conexão está um pouquinho ruim, a sua imagem está um pouquinho borrada. Não sei como é que está a tua internet aí. Não, até agora não percebi nada, eu não vi nada vibrar, mas vai me monitorando aqui que... Tá, está conectado no cabo aí, né? Sim. Beleza. Daqui a pouco melhora, então. Bom, então, tá, aí dois assuntos, né? Primeiro que você já falou, então, que você teve que decidir se você ia investir na tua fachada ou não, né? E a gente já falou de um problema, então, investir para crescer, investir para melhorar. Ok. Sim, segundo ponto, essa transição que você fez de tinta para escada, né? Eu nunca, me desculpe a ignorância, mas eu nunca ouvi falar de uma loja que vendia só escada. Você já tinha ouvido falar? Como é que foi para você fazer essa transição de tinta para loja que só vende escada? Cara, eu nunca ouvi falar. Né? Eu sei que existem algumas empresas, tanto que quando a gente conversou sobre, né, como a gente colocar essa matéria, como apresentar isso, você falou, a gente falou você falou 6 maiores, alguma coisa assim. Eu quis jogar por 10, mas eu acho que eu sou a quarta. Então, assim, eu só acho. Então, por isso que eu não permiti que fosse colocado assim. Porque acontece o seguinte, vamos ver, a questão é de categoria. Eu não sou fabricante, eu sou uma loja de escadas, ok? E eu não tenho outra coisa, eu só tenho escadas. Então, nessa categoria, não tem ninguém. Quem tem, onde existe, está pelo menos 250 quilômetros daqui, e eu não sei como é. E juro para você que o fato de eu ser questionado por uma pessoa com a tua experiência vai me fazer ir nesse local. Eu tenho motivos hoje para poder entrar e ver como que é, porque eu nunca vi isso. Agora, a transição, ela aconteceu pela minha insatisfação com o resultado do meu trabalho. Porque não tinha lucro. Você não tem lucro. Sem lucro, você não consegue sobreviver. Você não cresce. Então, é sempre aquela mesma coisa, aquela aflição. Então, não tinha lucro. Eu tinha que escapar para algum lugar. Como eu disse para você, escada é uma ferramenta de trabalho no campo da pintura. A escada de madeira, algumas coisas simples. Não o que eu vendo hoje. Mas à medida que eu comecei a colocar alguma coisa, e o trabalho de base que eu consegui fazer com as escadas, e não com as tintas, fez com que eu estivesse, às vezes, num bairro longe, mas muito longe da loja,
de repente alguém pergunta, olha, tá, o que você faz? Olha, eu tenho uma loja ali, assim, 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 que vende esse cara. Ah, eu sei, na Vila Tibério, atrás da igreja, já passei lá. E o cara estava lá embaixo, quer dizer, sem querer. Acho que isso se encaixou numa necessidade e que assim, o que eu fiz foi achando, né, a vala, né, para a água correr e chegar onde chegou. Quem comprava uma escada diferente, comprava, às vezes, em loja de ferramenta. Só que, como não é a especialidade da pessoa, ela tem a linha, mas ela não é como as super escadas. Hoje, atendendo um amigo, como eu já disse, ele queria uma escada de 7 degraus. É um amigo nosso, inclusive da professora Sônia, do Márcio. Eu falei, meu, legal, bacana, mas eu quero te ver, porque eu tenho 7 alternativas. 7. Então, assim, eu tenho uma escada que custa R$240, eu não custa 700. As 7 escadas têm, as 7 escadas, 7 modelos, tem 7 degraus. Aí você fala, mas você está louco? Não, não estou louco. O que acontece? Você vai no home center, tem escada. Você vai na loja de material de construção, tem escada. Você daqui a pouco vai num açougue aí, capaz de achar uma escada. Só que quando a pessoa chega na minha loja, ela tira da cabeça onde ela vai comprar. Essa questão de eu disponibilizar com profundidade dá na cabeça dela a pergunta de qual eu vou comprar. E não onde. Onde ela já acabou de decidir. É aqui. Aqui eu escolho o 7. Na hora que eu for comparar, não vou passar lá não sei onde. Eu quero ter aquela escada lá. Que certamente eu tenho também. E certamente com preço competitivo. Então, assim, eu acho que isso faz com que a confiabilidade fique uma coisa muito sedimentada. Olha, você tem. Rapaz, eu acho que você vai ter o que eu tenho. Tá lá. Ah, é que o negócio tem que subir assim, tá, tem. Tá lá. Então, eu acredito muito na profundidade. Profundidade, para mim, assim, é a melhor coisa que você pode aplicar no teu negócio. Igual o médico, por exemplo. Ele é clínico geral, tudo, trata disso, daquilo, que tá. Mas você pega um cara que é especialista em pé, o cara, então, pronto, meu. Ele é especialista em pé. O dia que você machucar o pé, você souber a desistência desse cara, você não vai no clínico geral. Você vai lá no cara do pé. Então, essa foi a minha mentalidade para eu poder me encorajar, né, de fazer uma mudança tão radical. Outra coisa que eu faço, e uma coisa que dá um bom resultado, pelo menos para mim, os meus colaboradores, os vendedores que atendem lá, eles estudam do meu lado cada modelo. Se ele é rebitado, que tipo de rebite, se tem a mão francesa, se não tem a mão francesa, se as estrias do degrau é XYZ, se a distanciamento em degraus, a altura da alça em relação ao degrau, se é parafusado, se é rebitado, etc., se a sapata é borracha, se é polietileno. Eles conhecem tudo, porque a gente estabelece um critério, está lá dentro, é teu filho, você tem que conhecer ele dos pés à cabeça, porque na hora de apresentar, isso faz diferença. Pô, isso aqui, eu não vi. Quer dizer que tem escada que é parafusada. Ou tem escada aqui, então é rebitar. Ah, então. Não tem, porque o cara olha para a ferramenta de uma maneira muito genérica. E aí a gente transformou isso. Nós conseguimos fazer o cara entender o detalhe daquilo que ele está comprando. Tem detalhes diferentes, então a gente cria propriedade na hora de apresentar isso, entendeu? Acho que isso também aprofunda, isso também dá esse tamanho que ficou, entendeu? É isso. Para você ter uma ideia, outro dia chegou, já um ano e meio atrás, chegou uma pessoa lá que já tinha trabalhado numa outra indústria, e ele disse assim para mim, poxa, eu tenho um lançamento aqui, você vai ver, eu tenho que botar aqui primeiro, porque aqui é o lugar, não sei o que, aquelas coisas. Eu tenho uma escada que é doméstica, ela tem os batentes aqui, mas nós colocamos um par de batentes de cada lado, que é o corrimão que a pessoa vai segurar, porque não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo, um protótipo muito esquisito, uma coisa, uma orelha ali, não tinha sentido aquilo. E eu falei, vamos fazer o seguinte, você quer vender alumínio, não quer? Quer. Você quer agregar valor no teu produto, não quer? Beleza, eu entendi isso. Você colocaria um monte de coisa pendurada aí, se pudesse, para vender o alumínio, não é isso que você quer? Falei, irmão, então, deixa eu te pedir uma coisa. Fala lá, pô, vê quem que é, se quiser que eu converse com o cara, eu falo com o cara, mas é o seguinte,
Por que, em vez de você colocar esse batente do lado, que a pessoa não tem, sabe, não tem sentido, você não vai segurar do lado, você vai segurar se puxando para frente, assim que sobe a escada. Coloca, ao invés disso, um degrau duplo e põe esse montante atrás para sustentar o outro degrau. O cara ficou me olhando assim, parado. Pô, mas como que é? Eu falei, ó, tá vendo? Tem um montante, aqui tem um degrau, não tem? Então, outro montante, outro degrau. Junta os dois aqui em cima, aqui embaixo, faz o terminal lá da mesma maneira, acabou. Nós vamos pisar em 2 degraus. Você pode mandar quantas você quiser para mim, eu vou vender escada. Se eu não vender escada, você não fabrica mais. Hoje eles me mandam exclusivamente. É uma escada que eu batizei de Super 150. Vende para cá. Tem um valor agregado ótimo. Todo mundo que sobe na escada é incrível, porque a pessoa se sente equilibrada. Porra, resolvi o problema do alumínio para ele, resolvi o problema do meu cliente, mas aí, pessoal, você tem que sentir, você tem que ouvir, você tem que esperar. Não adianta você chutar, você tem que esperar para ver. E isso foi uma coisa que eu fiz. E mudei algumas outras coisas também, que ao longo do tempo estavam me atrapalhando. Eu chegava ao engenheiro, tem jeito de você mudar essa plataforma? Mas por que você está falando? Não, por causa disso, assim, assim, assim. Você sabe que eu não tinha pensado nisso? Bom, beleza, então dá 2-0 para mim. Vamos lá, paga um pastel lá no show e está tudo certo. Então, assim, eu acho que eu me apaixonei. Na verdade, eu sou um apaixonado, né, por isso, porque isso me tirou do ostracismo, né? Me tirou. Você não é mais aquela. Como pessoa, sabe, como ser humano, é igual a todo mundo. Mas como profissional, me tirou daquele cara que estava atrás do balcão, tentando aguentar um pintor pedindo um rolo de presente para comprar uma lata de tinta e levar coisas fiadas, levar o cliente embora de você. Então, esse foi o trampolim, né? Esse foi o maior motivador. A água que eu tinha com aquilo me potencializou nisso, eu acho. Tá certo. O Ziotti, hoje, como é que é essa situação de a gente está enfrentando aí um pós-pandemia, que a economia está começando a querer se reaquecer, mas a gente tem falta de matéria-prima, tem falta até de container, né? Tem dificuldade para importar. Os seus produtos são importados? Como é que é teu mix e o que você está enfrentando? Ótimo. Veja bem, eu acho que a pandemia, essa é a minha visão, com base naquilo que eu vejo lá, foi assim, coincidiu. Eu não entendo que a pandemia possa ter gerado no meu segmento. Não entendo. Eu sei que quando começou a pandemia, não se falava ainda em alta de preço. Estava tudo estável. Eu tinha tabela de alguns fornecedores de 2 anos. Ok? Muito bem. Quando começou a pandemia, esse negócio de ficar em casa, a nossa loja, que é classificada como material de construção, e teve a possibilidade de continuar funcionando, eu comecei a perceber que começou a se vender muita escada doméstica. A venda de escada doméstica dobrou. Foi uma coisa que impressionava. E aí você liga a anteninha e fala, peraí, o cara está em casa, tem alguma coisa para fazer, ele vai aproveitar que ele não pode trabalhar, enfim, está aqui assim, assim, ele está recebendo dele lá, de qualquer forma, então ele está trabalhando. Nós começamos a ver isso. Ao primeiro sinal de correção de uma fábrica, aconteceu simultaneamente com outra, num percentual atípico. Eu falei, opa, liguei a anteninha de novo, falei, amigão, qual é o seu material de trabalho? É alumínio. Tem dinheiro lá na conta? Tem. Quanto cabe aqui? Cabe mais. Eu comprei muito. E convidei fornecedores que não tinham tido oportunidade ainda lá na loja a conversar. E joguei um pedidinho generoso, falei, olha, gente, posso começar com isso? Pelo amor de Deus, claro. Então é o seguinte, por quê? Porque eu percebi que aquele dinheiro na minha conta, com um pouquinho, que começou essa escassez de produto, eu falei, eu não posso ficar sem produto, eu só tenho um tipo de produto. Se uma fábrica não me entregar uma escada de 5 degraus, ela não entrega de 3, ela não entrega de 4, nenhuma. Então eu comprei de todo mundo que aquele que tivesse na mão ia
Não é como uma loja de material de construção, que o cara não vende a escada, ele vende o tanquinho, vende o piso, vende o tijolo. Não é o meu caso. Então, eu me preveni comprando exageradamente, ok? Sobre a questão da escassez, então, pedidos que chegavam com 10, 15 dias passaram a chegar com 30, 45, alguns com 120 dias. Nossa. É humanamente impossível você controlar um estoque e nós não deixamos de vender escada a momento nenhum. É humanamente impossível você controlar um estoque com reposição a 120 dias. E aí, o que acontecia? Você estava com essa falta de mercadoria, aí a Ambev estava te cutucando, eu preciso de tantas plataformas. Aí a BASF te cutucava, eu preciso de tantas. Aí vinha a Heineken, eu preciso de tantas. Aí vinha o Grupo Pão de Açúcar, eu preciso de 147 escadas. Aí vinha o Magalu, eu preciso de 300 aqui, sabe? Eu falei, gente, a indústria está trabalhando. Não parou. E aí, escassez, aumento, por quê? Né? Você sabe que o alumínio é uma commodity controlada pela Bolsa de Londres. Aqui nós temos o petróleo nosso, funciona em dólar. Nós temos aqui alumínio, mas a Bolsa lá, quer dizer, os caras que têm a matéria-prima, eles preferem colocar lá fora. Vende em dólar, cash. Se você quiser no Brasil, é aquele preço, e olha lá se você não tiver que pagar ágio para entrar na frente. Então, a minha postura diante disso, porque a gente acaba ficando, a gente fica vulnerável demais, foi exagerar, né, nas compras. Eu tive a felicidade de ser, nesse momento, prioridade, não entrar em fila da maioria das fábricas que eu revendo. Então, comecei a receber muita coisa. Então, minha loja não ficou faltando nada, mas demandou fazer isso. Aquele dinheirinho que estava paradinho, que estava quietinho lá, aquela coisinha, ele virou alumínio. O alumínio não é perecível, está tudo guardadinho lá, entendeu? Só que nesse momento as coisas estão se normalizando. Os pedidos começaram a ser entregues com menos prazo, não o ideal ainda, e as correções têm sido altas, porém, dentro de um patamar possível de você administrar. Hoje nós tivemos, porque ontem, né, dia 1º, uma fábrica aumentou em 4,8, que é grande, e outra aumentou em 9, mas essa de 9 não aumentava há 4 meses. Mas eu cheguei a pegar alta de 28, de 35%, de um dia para o outro. Não dá para você comprar um produto por 100 para vender por 150 e voltar a pagar ele 130, 135. Você não fez. O preço antigo, então, na verdade, ele não existe. A partir do momento que a fábrica não abre mais para aquele preço deixa de existir. Tudo que você tem que fazer é com base na tua reposição. Você tem reposição? Essa aqui que era 100 reais, passou a 150, meu, trabalho em cima de 150. Pô, mas vai ficar caro, porque o cara lá está com uma escada de preço velho. Amigão, você tem caixa? Deixa o cara vender as escadas dele, é uma delícia. Você vai vender a sua por 170 daqui a pouco. Você tem caixa, você não precisa vender para poder pagar. Então, assim, Fred, eu acho que todo esse mecanismo, a questão lá de você só tomar o leite numa tabaca, vai criando força, subsídio, solidez. Então, eu costumo dizer que a super escadas não é grande, mas ela é muito sólida. Não dá para você levantar amanhã com medo de nada. Não tem, não, sabe, só se for um colapso, mas aí vai entrar em colapso. Muita outra coisa vai rolar, o que eu não acredito, porque tudo é uma sequência de outra coisa. Uma coisa é sequência de outra, entendeu? Eu acho que eu respondi o que você quis me perguntar. E a economia também é cíclica, né, cara? Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. 40 e tantos anos de estrada, você já viu várias dessas, né? E assim, para o pessoal que talvez tenha perdido, ele falou mais um problema que ele enfrentou no início da pandemia, né? Que fazer no início da pandemia, né? A decisão de investir, de comprar as escadas, de aumentar estoque. Então já são dois pontos importantes para vocês pegarem aí. E como a gente está falando, as crises vêm e vão, né? Então, assim, uma hora melhora, né? Uma hora vai resolver, né? Eu acho que o Brasil ele tem essa questão, né? Muda o governo, muda até a cor da folha das árvores. Você, como empreendedor no Brasil, eu acho que você tem
aqui não é uma faculdade de empreendedorismo, é um treinamento de exército de empreendedorismo. Porque se você sair daqui com todo esse conhecimento e botar uma loja em Miami, onde é um lugar que você toma dinheiro e paga praticamente só quando quiser, daquela maneira de... você consegue planejar. Então, aqui nós não temos condição de planejar, porque amanhã sai o governo, entra o outro, entra um louco lá, não, mas agora é assim. Lembra-se da época do Collor? Você já tinha noção, o Collor simplesmente, quando ele ganhou a presidência da República, no dia seguinte, um pouquinho depois, eu tinha R$50 na conta. Era 50 mil, acho que ele bloqueou. Que não, hoje é equivalente, hoje não é equivalente a R$500. Porque ele tirou, eu não sei a conta que ele tirou. Para o pessoal que é mais novinho aí, né? O Collor assumiu, a economia estava um colapso, uma coisa terrível. Ele travou tudo que tinha de investimento, né? Em poupança, aplicação, falou assim: vocês só podem sacar 50 alguma coisa, que era na época, né? 50 mil na época, não era. Não, 50 era uma coisa muito pequena. 50 alguma 50 coisa. mil, meu Deus, ele não ia mexer na economia. Era hoje, assim, posso dizer para você seguramente que era coisa de R$500. E aí? Você sabe que você amanhecer é uma conta de luz de uma casa média. Olha, você tem isso para trabalhar hoje. Ele sequestrou o dinheiro, ele confiscou o dinheiro. Então, assim, você passa por essa situação. Aí nós tivemos a situação, quando chegou a URV, que veio, né, diluir toda aquela... A URV chegou a fazer uma paridade do real com o dólar, 1 por 1. Então, houve uma deflação. Aquilo era um procedimento de deflação. 2.750, não era o último valor dela? 2.750, uma coisa assim, que era o último valor. Exato. Agora, veja, olha que interessante. Quando nós estávamos trabalhando na época da inflação, a gente tinha que comprar a prazo, vender à vista num preço bom para ter uma saúde financeira. Quando a URV inverteu isso, o processo foi o contrário, porque nós tínhamos prazo para pagar um preço fixo, nós tínhamos que dar condição de pagamento. Você tinha lastro para isso, inverteu. De um dia para o outro, inverteu. Eu me lembro que eu tinha umas placas na frente da loja, isso com tinta ainda, e eu cheguei a colocar aquilo que só vendia à vista naquele preço. Eu comecei a colocar em 3 vezes, que era um prazo médio que eu tinha no fornecedor. Eu falei, não, eu vou dar condição para o cara comprar, porque eu vou ter condição de repor. Então, da noite para o dia, você tinha que mudar o milho da galinha. Essa galinha não come mais milho, agora come ração. No dia seguinte era outra coisa. Então, essa é uma coisa que o brasileiro que empreende, ele sofre com muitas coisas, todo mundo fala muito imposto, mas é carga tributária. Realmente é absurda a carga tributária aqui. Só que esse não é o maior problema. O problema que nós temos aqui, que eu acho, é que você não consegue, em determinadas esferas onde você está colocando a sua empresa, fazer um planejamento. O planejamento depende de coisas imponderáveis. Não é só economia, o pessoal está com dinheiro. Não depende só disso. Depende do louco que vai entrar, depende do... quem é o ministro da Economia? Não, esse vai mudar tudo. Sabe, é muito complicado isso. Então, a gente sai um pouco de couro grosso. Então, às vezes, a situação que a gente tem hoje, ela foi muito lapidada por essas circunstâncias, né? A gente foi muito sintomático dessas circunstâncias, porque era pequenininho, você sofria muito com isso, né? Então, você tinha ansiedade, você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje, mudou um pouco, porque a gente conseguiu uma solidez suficiente para você ter calma para pensar. Você não arma o tiro, você primeiro vê onde está o alvo, e que tamanho que é o bicho. Aí você vê que arma que você vai pegar. Quer dizer, hoje a gente tem mais tempo, entendeu? Agora, eu não posso afirmar que os meus fornecedores estão com as mesmas possibilidades. Às vezes, cada um tem um momento, outro tem outro. Então, você vê, ao mesmo tempo que tem gente em expansão, tem gente sofrendo muito. Sim. É uma outra esfera, né? Então, a gente não pode, sem conhecer o negócio deles, dar nenhuma opinião. Você tem que falar daquilo da tua barriga, do teu umbigo, que aí você conhece, está pertinho de você, entendeu? O Ziotti, tem um mapa no teu escritório que tem as cidades marcadas ali. Conta pra gente que número que está hoje e o que é isso. Então, até a hora que eu saí de lá, estava 918, porque o que acontece?
até chegar, né, nisso, foi legal, porque quando eu comecei a fazer esse mapa, então eu comprava um potinho daqueles alfinetes com cabeça vermelha lá e ia colocando, era legal, tá. E como era uma coisa que eu estava elaborando ali, foi quando a gente começou a mandar a escada para fora de Ribeirão Preto, essas coisas, era muito legal. Parecia toda hora. Agora, tem lugar que você não consegue mais colocar, porque o Brasil ele tem o ninhozinho dele, né? Uhum. E o mapa está com 918 cidades lá, e claro, né, as inéditas é que fazem crescer aquele número. Então, quer dizer, tudo que eu mando para São Paulo é um pininho só, e mando mercadoria para São Paulo todo dia. Aquele mapa também é um mapa que dá para a gente uma noção muito clara da linha econômica do país. Né? Então, você vê locais que estavam quietos, ele começa a mexer, então você vê que há um desenvolvimento ali. Ah, Fernando, mas por que você está falando? Só porque você vendeu uma escada ali é desenvolvimento? Porque a escada que eu mando para aqueles locais é a escada que são utilizadas em indústria. Não são escadas para a dona de casa. A dona de casa compra escada aí na super escada. Eu não vendo uma escada para a cidade mais... Eu não vendo para Bonfim Paulista uma escada doméstica. Não é bem isso. São as escadas industriais. Então, as escadas industriais deram para nós uma noção de onde é que tem dinheiro no Brasil. Então, o Brasil tem o feixe da Anhanguera, que é perfeito. Ele tem aí aquela parte mais oriental, mais perto do litoral do Paraná. Ele tem uma linha em Santa Catarina, que é até interessante, porque Santa Catarina é uma linha horizontal, onde tem mais fluxo. Você vê o Rio Grande do Sul, que também tem toda aquela área de Porto Alegre, até lá embaixo, é onde fomenta a parte mais interior, é bem sertãozão, deve ser muito de agricultura aquilo, e evidentemente não usam essas escadas. Você vê toda a orla, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, lá no Nordeste, até chegar em São Luís do Maranhão. E, para minha surpresa, essa região centro-oeste, até o ano de 2020, que agora eu vi que deu uma seguradinha, começou a desenvolver demais. Então, começou a aparecer um monte de cidadezinha lá, e eu falei, olha, essa área está se desenvolvendo, podemos esperar, porque alguma coisa boa está acontecendo aqui. Então, isso aí foi uma coisa que deu um pouquinho de estudo para a gente também, saber onde está o dinheiro no Brasil. Então, se eu tiver que empreender e saber aonde eu vou botar um negócio, eu, evidentemente, vou colocar onde tem fluxo, onde tem dinheiro. Eu não posso colocar lá, levar lá no sertão da Bahia, lá não tem. Também não tem quem compra. Então, eu tenho que ir onde está o dinheiro, mais ou menos assim. Até a professora Sônia comentou aqui, dava para usar esses dados de cidade para um case, né? De fato, né? Quer dizer, essa tua experiência toda, né? De começar a vender para cá ou para lá, se a gente for pegar o teu histórico de vendas aí e comparar com a história da economia nacional, dá até uma relação bem interessante nisso. É que, na verdade, nesse momento, você não consegue, assim, mais estabelecer cronologia dos fatos ali. O que tem está acumulado, são informações acumuladas ali, né? Daqui para frente, ela observa para mim, posso observar, mas como foi que chegou? O que eu sei que foi nessa sequência que eu te passei agora. E aí, da pequena loja de bairro de tintas falida, né, até 918 cidades, que mais decisões ao longo desse caminho você teve que parar, encruzilhada e falar, cara, eu vou gastar dinheiro aqui para crescer ou não? Conta mais uma situação para a gente. Eu tenho uma situação muito curiosa, é uma história fantástica que acabou fazendo com que um dos engenheiros, dono de uma das maiores fabricantes de plataforma, e o melhor fabricante da plataforma do Brasil, se tornasse meu amigo. Eu fiz uma ligação para essa pessoa, é um italiano rústico, mas pensa numa pedra de quina, rústico, me atendeu não falou bom dia, falou bom, não falou o dia. E eu, como estava batendo na porta, olha, eu sou fulano de tal, tenho uma loja aqui em Ribeirão Preto, estou querendo desenvolver um negócio com esse cara, expliquei para ele a história. Aí ele não falou nada, ficou uns segundos sem falar nada, falei, Jesus, esse homem... Bom, mas enfim, aí ele falou, olha, eu não tenho muito interesse, eu vendo direto, não sei o quê, tal, mas o senhor me aguarde, que eu vou ligar para o senhor
O senhor me aguarde que eu vou ligar para o senhor. Eu falei, então tá. Naquela época, eu já vendia escadas de alguns outros fornecedores. Só que não era o suficiente. Então, eu vendia a W. Bertollo, eu vendia Alforte, eu vendia a Lulev, eu já vendia. Não eram plataformas. E um belo dia, esse cara demorou uns 15 dias para me ligar. E aí ele ligou um dia e falou, olha, senhor Fernandes, eu queria pedir uma gentileza. O senhor pode me acompanhar? Nós estamos fazendo uma tradução das normas europeias de fabricação de escada para normas nacionais. E eu chefio uma equipe na ABNT, e eu conversando com os demais fabricantes, o senhor foi um nome em consenso. E nós precisamos de um revendedor, precisamos do bombeiro, precisamos de outro, do próprio pessoal da organização lá da ABNT, para fazer essas normas. Eu queria convidar o senhor, existem algumas reuniões, acontece uma por mês, dia de semana, porque aí a gente conversa. E eu fiquei lisonjeado, porque se eu fui um nome incomum, aceitei o convite. Só que eu já, alguma coisa ou outra dele eu tinha vendido, e eu coloquei numa pasta a maneira como eu apresentava a cotação dele, com propriedade, com todas as coisas que eu já citei aqui. E fui com esse negócio na pasta. Eu entrei nessa reunião, ele já estava lá, e mais uns 2 ou 3 componentes, todos. Pô, Ziotti, tudo bem? Pô, você aqui, que bacana. Pô, fiquei sabendo que você vinha. Então, o meu alvo era ele, mas os caras me ajudaram muito, porque os caras já falaram, pô, eu tinha um pessoal de Borborema, que é aqui pertinho, que fabrica escada de fibra. Pô, você não falou que você vinha, podia vir junto. Aí o mais contestado no meio, uma pessoa que eu gosto muito, mas ele é contestado no meio, que é um engenheiro da Lulev. Pô, Ziotti, puta, você foi lá você foi na fábrica lá, meu pai adorou falar com você, porque o pai dele, eu fui na fábrica, ele ficou sabendo que eu pedalava, ele quis que eu andasse uma bicicleta elétrica, ele trouxe lá eles são suecos, sabe? Trouxe da Suécia. E sabe, então eu fui, e aí eu fiquei à vontade, porque eu falei, bom, e o engenheiro lá? Eu só conheci o engenheiro pela voz, porque era vozeirão, e aí, quando eu fui falar com todo mundo, falou, o Ziotti, aquele vozeirão dele, falei, eu sou o seu Vitória, então, pô, falei o nome dele aqui, não devia falar, mas tudo bem, ele vai me perdoar. De repente, o que aconteceu? Quando terminou essa reunião da tradução, nós sentamos na frente da MNT num banco de jardim que tem lá. Tem um banco na calçada, esses bancos de jardim. Ele disse assim para mim, o que o senhor quer de mim? Eu falei, eu queria mostrar para o senhor como eu apresento o seu produto, eu queria aumentar minha gama, né, meus itens, eu queria que o senhor me desse condições de fazer. Eu tenho aqui minha ficha cadastral, trouxe para o senhor, ele pegou a ficha cadastral e me devolveu, falou, não, o senhor, eu já sei quem o senhor é, eu só quero saber o que o senhor quer de mim. O senhor já me disse. Então é o seguinte, eu posso ligar para o senhor amanhã? Falei, pode sim. Ok, muito obrigado. E foi embora. Eu queria morrer, porque eu falei, pô, vim aqui, fiquei nessa reunião, vim dormir na casa da minha tia. Pô, que esse cara é um louco? Vim xingando de lá aqui. Minha esposa, coitada, que aguentou. Calma. Bom, no dia seguinte, esse cara me ligou. Olha, eu estou mandando uma tabela para o senhor, e é o que eu posso aqui, tá. Chegou a tabela, falei, fechou, obrigado. Peguei a tabela e olhei, e ele vendia direto, não dava. Eu falei, não, eu pedi para entrar no jogo, eu tenho que jogar. Se não tem chuteira, vai ser descalço, vai ser com uma chuteira com prego dentro, mas eu quero jogar, eu vou jogar. Ele me deu a chance, vou jogar. Eu só vou desistir se eu não conseguir jogar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a cotar item por item dele, usar a tabela dele naquelas coisas que eram triviais, e coloquei um markup que era para pagar imposto, não pagava o custo operacional. Por quê? O que era o meu objetivo? Era formar um ciclo. Eu queria comprar, eu queria que ele confiasse a compra, eu queria vender, levar na mercadoria o meu nome, e eu queria liquidar. Esse é o ciclo. Comprar de novo, vender de novo, pagar. Esse é o ciclo. E eu fiz isso durante 1 ano. Sem ganhar nada. Quando chegou no final de ano, ele me ligou.
Oh, seu Fernando, puxa vida, olha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para a família, olha, eu estou muito satisfeito com o seu trabalho, não sabia que o senhor poderia desenvolver, eu sabia que você ia desenvolver, mas não tão rapidamente, foi muito bom, ganhamos dinheiro com o senhor, eu estou muito satisfeito, orgulhoso de conhecê-lo, aquelas coisas todas. O senhor está satisfeito? Eu falei, não, não estou satisfeito. Ele ficou mudo do lado de lá, né? Agora é a minha vez. Eu falei, olha, eu não estou satisfeito e vou mudar isso, porque eu não posso trabalhar de graça. Eu trabalho muito bem, o senhor mesmo confirmou, e eu preciso ganhar bem. Eu quero ganhar com base no meu trabalho. O senhor viu que eu trabalho bem, eu quero ganhar bem. Eu estou refazendo os meus planos, não sei se vou continuar, porque, enfim, trabalhar de graça, eu prefiro tentar fazer qualquer outra coisa, tentar outro produto, alguma coisa. Mas eu estou muito agradecido, o senhor me serviu todas as vezes que eu pedi. Olha, o produto do senhor é ótimo, todo mundo gostou, levou meu nome em outros locais. E esse homem não falava mais no telefone. Ele não falava mais. Aí ele falou, olha, senhor Fernando, o senhor está me deixando transtornado. Eu falei, mas eu queria que o senhor tivesse um bom Natal, não é para ele, no final de ano. Então a gente conversa no ano que vem. Porque foi o que ele fez comigo, né? A gente conversa depois. Não, bom, então tá, vamos conversar ano que vem. No ano seguinte, quando começou o exercício, ele me procurou, foi o primeiro ano, eu andei pensando, que eu andei fazendo, e começou a me colocar uma tabela onde eu me tornei mais competitivo. Aí aumentou a minha vontade de fazer, porque eu ia fazer alguma coisa, ganhando alguma coisa. Não era o suficiente ainda, mas eu consegui ganhar alguma coisa. Então, isso ilustra, mais ou menos, para você, o meu caminho, porque eu sempre lidei com as coisas de uma maneira muito original. Era o que eu estava sentindo, não está ganhando nada, eu preciso trabalhar, preciso mostrar jogo. Pô, esse cara no meu concorrente vai ser complicado para mim, eu fiz ele entender isso. Eu não podia dizer isso para ele, eu tinha que provar para ele que eu no concorrente ia ser complicado. Ele pensou, pô, se esse cara cair, aquele cara está precisando mais dele do que eu. Você plantou durante um ano. Um ano, cara. Então é o seguinte, por isso que eu falei para você no começo, Fred, é o seguinte, não tem pulo do gato. O que tem é persistência, profundidade, abdicação, coragem, sabe? Não adianta. Eu, assim, infelizmente, perdi muito tempo da minha vida trabalhando de forma errada. Que se eu pudesse ter visto isso antes, ter enxergado ou ter tentado, porque uma coisa que eu acho que é muito importante e que acho que acontece na vida de todo mundo é que quando você pega lá a tua varinha, põe uma minhoquinha no anzol, coloca naquele cantinho, de cara você pega um lambarizinho, você acha que aquele buraco tem 1 milhão de lambari. Você só pega a varinha, bota um anzolzinho e coloca lá. Hoje não deu nada, daqui um mês não deu nada. Mas você lembra que aquele dia você pegou aquele lambari, você vai enfiar a vara ali. Isso é um erro. Foi uma coincidência. Você já devia ter colocado a varinha em outro lugar. E foi o que eu fiz com esse homem aí. Eu fiz assim, demorei um ano, mas é uma coisa que eu faria mais rapidamente hoje. Deu, não deu. Essa semana nós vamos receber uma visita de um profissional da área de alumínio. Recebi pediram para que eu recebesse eles essa semana. E esse profissional, ele vai tentar fazer uma produção especial exclusivamente para nós. Que barato, de modelos especiais. Então, quer dizer, hoje, eu já, depois de tanto tempo, consigo me dar o luxo de receber esses mimos. Só que eu tenho que saber trabalhar isso. Eu tenho que fazer a coisa ser condizente. Ele tem que ganhar, eu tenho que honrar. Honrar que eu falo não é pagar, não. Pagar eu vou pagar, isso aí não tenha dúvida. Mas honrar que eu falo é o seguinte, me colocar do lado dele. Olhar para o cliente de frente com o produto na mão do lado dele. Então, ele é meu parceiro e eu sou parceiro dele. Eu tenho que fortalecer os meus escudos antes de afiar as minhas espadas. Não tem outra coisa a se fazer. Na guerra é assim. Não adianta, o comandante não vai falar para você, amigão, a espadinha tem que estar afiada, hein? Porque... Tá, mas se você não tiver escudo, você pode morrer antes. Então, o certo seria descobrir quem são os seus pilares,
interpretar quem são as pessoas mais importantes, os seus pilares, para você fortalecer o relacionamento. Fortalecer relacionamento não é falar bom dia, boa tarde, bonitinho, não. É fazer coisas que ele entenda que você é parceiro. Isso você fortaleceu. Na hora de você afiar suas espadas, ele vai ser sua proteção. Ele deixa você pôr a espada para fora. Então, eu acho que as super escadas hoje é muito isso, né? É uma coisa que, assim, é o que eu mais sinto das super escadas hoje, é isso. É você... foi bom ter batido na porta. Foi bom a porta ter batido na minha cara. Foi legal, assim, de repente, olha, puta, não tá legal para ele, sem eu reclamar. Eu não fui reclamar, nunca liguei para reclamar, só respondi uma pergunta. Tá bom para você? Não, não tá bom para mim. E eu procedo assim o tempo todo agora, né? Não acho que eu abomino essa questão do cliente chato. Não sou chato com ninguém. Hoje, por exemplo, a dona de uma das indústrias tinha passado lá na loja, entregou uns par de escada lá, e aí me ligou depois, olha, o caminhão acabou de sair daí, nós fizemos um carregamento errado a mais de 5 escadas tal. Eles estão vindo para cá com essas escadas. Você não fica com essa escada, por favor, porque, pô, vai... Eu falei, olha, manda a nota para mim assim, manda trazer as escadas aqui. Não falei, puxa, você vai ficar... Cara, não custa nada para mim, põe as escadas lá. Parceria, né? Acabou. Amanhã sou eu que falo para ela, ó, tem uma escada para levar lá, meia dúzia de escada, você tem uma filha em São Paulo, tem jeito de você deixar lá para mim? Não vai falar não. Então você tem que dar alguma coisa para receber, senão você não recebe. Não adianta, é assim. É isso aí. Cara, o tempo voou, a gente infelizmente está chegando no final de mais essa live. Ziotti, cara, muito obrigado por você dispor do teu tempo, por compartilhar com a gente. Essa conversa foi muito gostosa, muito boa. Parabéns por todo esse caminho, essa trajetória, essa linda história aí. Muito sucesso, mais sucesso ainda para Super Escadas. Eu vou deixar o seu contato na tela. Fica à vontade para se despedir do pessoal. Veja, eu estou à disposição sempre. Eu não tenho, na verdade, motivo nenhum para guardar segredo. Tem muita coisa que eu fiz lá também que poderia ser motivo das nossas conversas, a gente pode fazer numa outra oportunidade, porque eu não faço nada sozinho. Uma das coisas principais e que faz com que as coisas funcionem é a motivação da equipe. E eu também consegui criar uma situação para a equipe que a equipe fica o tempo todo motivada. Meus funcionários não olham no celular, a exemplo do que acontece. Eles ficam o dia inteiro vendendo, que para eles isso é muito importante, eu fiz ser importante. Isso aí, então, digamos, quem quiser entrar em contato, quiser conversar, quiser ir lá na loja, é só combinar, eu recebo todo mundo de coração, eu não tenho guardar segredo bom a gente divide, porque aí fica feliz todo mundo. E eu agradeço muito esse prestígio que vocês me fazem sentir, eu fico, né, até orgulhoso com isso, porque eu me vejo uma minhoca aqui da Vila Tibério, um indião aqui, e de repente vocês deram valor nessa trajetória minha. Então, obrigado a você, Fred, obrigado a Sônia, obrigado a todos os outros que estão vendo aí, e eu, como disse, estou à disposição a hora que quiser. Legal. E o pessoal achar estranho, né, que eu coloquei o e-mail contato@superescadas. Esse cara veste tanto a camisa que é ele que lê esses e-mails que chegam, né? Sim. Só para deixar claro isso. Esse é o meu e-mail de trabalho. Esse é o meu e-mail de trabalho. Pode, às vezes não posso não conseguir responder em tempo hábil, mas ou que a pessoa espera, mas eu respondo. Pode ficar tranquilo. É só se apresentar. Olha, eu vi a live e pô, o que acontece assim? Fica à vontade, estou à disposição. Legal. Somos amigos já. Ziotti, obrigado de novo, obrigado a todos vocês aí que acompanharam com a gente, que ficaram com a gente até o final, e a você que vai assistir amanhã ou depois também, que vai ficar gravado ali no YouTube. Eu só lembro que esse evento é produzido pela MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundaciusp,
E se você quiser saber mais informações sobre esse curso, você tem um link ali na descrição do vídeo, tem todas as informações. Não se esqueçam de se inscrever nesse nosso canal para ficar por dentro dos próximos eventos. E, de novo, obrigado a todos por terem ficado até aqui. E até a próxima live Case Fundace. Tchau, Ziotti. Obrigado. Tchau.